Fala galera, estamos começando o Sempocast 10 e para comemorar o número 10 vamos falar sobre Kamen Rider Decade. Eu sou o Fire. E aí galera, aqui é o Mozendia, eu que não sou um Kamen Rider de passagem. E aí galera, aqui é o Mamutão, devido aos pedidos aí da campanha Volta Mamutão, resolvi aparecer nesse Sempocast do Decade aí e vambora. Para falar um pouco do Decade, a gente trouxe um cara que é especializado nesse assunto, é o Iro. Iro, se apresenta aí. Oi, tudo bem pessoal? Aqui é o Iro, o criador do Decade do blog. Vou ajudar o pessoal aí a falar um pouco da série. Isso aí. Final Kamen Rider. Pra começar, eu queria falar que o nosso amigo Iro tem um blog sobre o Decade, né, não, Mozen? O blog do Iro é o mais completo de Decade que tem no Brasil. Então, se a galera quer referência de notícia, download de episódios, novidades, é no Decade do blog. O Iro, fala um pouquinho o que te fez criar o Decade do blog e como que você consegue essas notícias, quem te ajuda, fala um pouquinho aí. Bom, na verdade começou no ano passado com a estreia do Kamen Rider Kiva. Eu vi que muita gente acompanhava as notícias e matérias que saíam sobre ele. Aí esse ano eu resolvi fazer uma cobertura para acompanhar o Kamen Rider desse ano, principalmente por ele ser um Kamen Rider especial, né? Diferente dos outros. E as notícias nós pegamos de outros sites internacionais, como o Henshin Attitude, o Henshin Justice e por aí vai. Bom, legal. Eu vou revelar aqui, eu não sei quase nada sobre o Decade, eu tô mais aqui pra moderar mesmo. E vamos lá, vamos seguir em frente. Digam, começa. Vamos lá. Primeiramente, Fire, por que você não tá assistindo Decade? Porque eu quero assistir todas as outras séries anteriores antes de assistir Decade. Todo mundo fala que não tem nada a ver, que apesar de ser o mesmo herói, são histórias diferentes, não precisa se preocupar com isso, mas eu não quero assistir. O Iro, conta um pouquinho, qual que é a ideia central de Decade? Tem que viajar aos 9 mundos, tá? Isso. Mas não é só isso, tem mais coisas. Bom, a ideia dele é realmente homenagear essas 10 gerações que já tiveram, né? Então ele viaja esses mundos para relembrar os Riders em si, e não os personagens que representaram os Riders nas séries anteriores. Então é mais uma homenagem para as armaduras, para as armas, para as formas, é mais ou menos isso. Uma dúvida que eu tenho é assim, eles já tinham a ideia de fazer o Kamen Rider Decade há muito tempo, ou foi agora? Foi assim, uma coisa de última hora? Foi uma coisa de última hora mesmo. Decidiram depois do Kiva, era para ser apenas um filme, mas acabou virando um seriado de meia temporada. Uma dúvida que eu tenho aqui, que eu acho que muitos fãs têm. Primeiro, Decade terá só 32 episódios mesmo? Isso é fato? Isso é o que tá confirmado, principalmente agora que já se sabe que o filme é que vai ser o final da série, que vai visitar o mundo do Tsukasa. Outra coisa então, no início do ano, estavam se cogitando o New Deno. Você ficou sabendo disso? Ah, sim, fiquei sabendo. Eles cogitaram outra possível continuação de Kamen Rider Deno, que terminaria 2009. Iniciaria 2010 com Kamen Rider Double. Só que agora parece que Double vai começar em 2009, certo? Isso, em agosto, dia 6. Tá, a minha dúvida é que Kamen Rider Double vai acabar no meio de 2010 ou ele vai ter um ano e meio de série? Essa é a dúvida que a gente também tem ainda, porque é uma coisa que não se sabe. Muitos dizem que pode ser que depois de Double, o Kamen Rider dê um tempo e vai ficar sem passar por alguns anos, aí até surgir uma nova série, mas realmente é uma coisa que ninguém sabe ainda. Mas será que o Kamen Rider já tá saturado lá assim? Não tá saturado. Não tá saturado porque é uma das principais fontes de renda da Toei, né? Inclusive já tiveram uma pausa, né, um tempo atrás. Já tiveram. Pausa foi mais por causa do Shotaro mesmo, que ele quis dar um tempo, mas aí ele acabou morrendo depois e voltaram com a série pra homenagear ele. Por isso que veio o Kamen Rider Kuga. Só que mesmo não estando saturado, eu acho que é interessante dar uma parada pros fãs mesmo não cansarem. Porque, assim, por exemplo, eu não gosto muito da franquia 1. Então eu acho que a série Ultra é uma série muito saturada, é uma série muito repetitiva. Num sentido a estrutura é repetitiva, né? Mas tá aí desde os anos 70, então é isso que agrada o pessoal, né? Will, você gostou da abertura de Decade? Então, comparando com as aberturas anteriores, essa pra mim é uma das mais empolgantes. Eu gostei bastante da abertura do Kiva do ano passado e foi um dos motivos que fez eu gostar da série, as músicas que teve no Kiva. E o Decade também não deixou a desejar na parte musical, não. A abertura é incrível. Eu demorei um pouquinho pra aceitar ela. Quando eu escutei a primeira vez, eu não gradei não, porque eu não conhecia o trabalho do Gakt. Comecei a assistir clipes do Gakt no YouTube e nada foi me agradando. Falei, nossa, vai ser uma porcaria essa música, velho. E ele continuei escutando. Aí a primeira vez que eu vi, eu gostei da abertura em si, vídeo, não da música. Tanto que eu assisti o primeiro episódio no Anime Festival, que o Jaspion, um abraço pra você, Jaspion, que é o Cláudio, de
Neves e me passou e a gente exibiu o primeiro episódio sem legenda, nada, em RAW cruzinho. E eu me arrepiei com a abertura em si. Demorei uns 4, 5 episódios pra gostar da música, mas agora eu já aceito a música. Eu não falo que é uma das melhores músicas de Raider, porque a melhor música de Raider é Kamen Rider Ryuk, Alive. A letra eu acho muito boa, ela realmente expressa o que é a série dentro da letra, eu acho que é isso. Isso sim. Eu já era fã do Gact desde a época do... Não sei como é que fala, Malice Miser. Malice Miser. Isso. Eu já era fã dele desde essa época. Quando eu descobri que ele ia tocar, cara, eu falei, putz, muito doido. Tô doido pra assistir a série, eu preciso assistir as outras urgentes. Primeira vez que eu escutei a música, pra mim, eu não odiei, mas também não gostei. Pra mim foi normal. Mas é aquele negócio que você vai ouvindo, aí você vai começando a gostar, né? Não tem jeito. Vamos falar um pouco da história então. Já falamos que ele viaja os 9 mundos, mas vamos explicar melhor como que essa história, o Tsukasa tem que proteger o próprio mundo, porque a ideia dele é viajar os 9 mundos, homenageando os Riders. Mas além de homenagear os Riders, tem uma história por trás disso. É isso que eu queria perguntar, qual que é a trama? Por que surgiu o Decade? Pelo que eu entendi, o Tsukasa, ele tem que proteger o mundo dele. Aí ele começa a viajar pelo todos os 9 mundos. Aí aparece o Fernox, Undeads, Macamuns, Worms, Imades e Fangai. Na verdade, o Tsukasa está procurando o mundo dele. Naquele primeiro episódio, está procurando o mundo dele? Isso. Tanto é que ele tira as fotos e as fotos saem desfocadas. Aí ele sempre diz, esse não é o meu mundo. Mas eu digo no primeiro episódio. No primeiro episódio você não tem essa ideia. Ah, sim. Aquele primeiro mundo que o Tsukasa está, é o mundo dele ou é o mundo só da Natsumi? Aquele é só da Natsumi. E ele foi parar naquele mundo e encontrou ela naquele mundo. E nos primeiros episódios a gente vê todos. A gente vê quase todos os monstros. Aí a Natsumi encontra o Deca Drive. Isso. E o Tsukasa procura os mundos deles, como você diz, não é? Uhum. O Deca Drive é o que faz ele fazer o Henshin? Isso, é o cinto que ele usa. Ô Mozete, se eu não me engano, a história do Kamen Rider Decade é ele viajar pelos 9 mundos para não deixar eles serem destruídos, não é? Eu não sei se ele porque na série fala que ele tem que viajar para não deixar os 9 mundos serem destruídos. Só que também ele tá encontrando o mundo dele. O Iro, o que você acha? Nessa fusão, como vai explicar no filme, o Tsukasa tem o próprio mundo dele, só que ele foi parar no mundo da Natsumi. E como ele já foi o destruidor dos mundos anteriormente e foi parar no mundo da Natsumi, agora esses mundos estão se destruindo, mas não por culpa dele. Então ele tem que entender por que os mundos estão se destruindo e por que eles culpam ele desse fato, sendo que ele não tá fazendo nada. Então seria mais ou menos isso. Como é que você consegue as informações? Eu quero dizer, você pega em japonês mesmo? Em alguns sites japoneses, principalmente os sites oficiais, e outros sites americanos, sites franceses, por aí vai. Então você fala japonês também ou não? Tô estudando um pouquinho. Ah, bacana. Outra coisa, eu faço uma ligação, que eu quero ver se essa ligação é verídica. O fato do avô da Natsumi, ele parece com aquele outro cara que de óculos, que fica acompanhando o Decade, que fala que o Decade, você vai morrer nesse mundo. Chega a ser até uma equipe Rocket, porque ele não resolve nenhuma. Ele só fala, Decade, você vai morrer nesse mundo. Aí vai pro próximo, Decade, desse mundo você não passa. Aí vai pro próximo mundo, Decade, aqui estará o seu caixão. Que ideia que é essa? O que esse cara tem a ver com a história? Ele é um Narutaki e pelo que andam dizendo, é o que vai ser explicado mais pra frente, o Decade destruiu o mundo desse Narutaki. E por isso o Narutaki tá tentando se vingar do Tsukasa. Como? Olha o spoiler. Mas isso aí a gente vai colocar no começo que esse sempre é um spoiler. Mas não, é uma informação que não foi confirmada ainda, não tá em nenhuma revista, nada, é o que tá especulando sobre o Narutaki, a história dele. Então vamos falar um pouquinho dos personagens. O Tsukasa, a gente já falou isso, que ele tá à procura do mundo dele e está viajando pelos outros 9 mundos. O Yusuke, eu gostei bastante dele acompanhar o Tsukasa, achei bem legal. Eu só queria que ele fosse mais ativo, transformasse mais e fosse menos retardado, apesar dele ser muito inteligente, porque no mundo do Ryuk, no mundo do Blade, eu vi que ele ajudou tanto o Tsukasa quanto os Riders. Fala um pouco aí, Yuri, do Antes Yusuke. disso, rapidinho, só queria perguntar uma coisa pra vocês. O Decade, ele já foi em quais mundos? Todos. Ele já foi em todos? Agora, atualmente, no último episódio que eu assisti, ele acabou de sair, que é o episódio 23, acabou de terminar o mundo The End. Ah tá, mas aí dos mais antigos ele ainda não foi. Ele não vai, parece que ele só vai no do Black. Mais pra trás disso, não. Não, Yuri, você pode responder melhor do que eu. Não, ele só vai pro do Black e do RX só. E tem alguma explicação? É por causa do tamanho da série mesmo, que a série é menor? É porque ele ir pro mundo do Black vai ser o link pro filme. Nossa.
Então a série vai acabar nesse mundo do Black e o filme vai ser o final da série. Beleza, é isso. Então vamos lá, fala um pouquinho então do Yusuke. Então, o Yusuke, eu acredito que é um personagem pra dar o lado sentimental da coisa, o lado da amizade, essas coisas que tem que ter em seriado infantil que não pode faltar. Mas ele é uma representação disso mesmo, ele não se transforma tanto, ele não usa tantos poderes, mas o apoio que ele dá é o apoio moral mesmo. Então é um personagem pra encher linguiça. Igual o The End, me desculpe, mas o The End é um personagem que caiu de paraquedas na série. Mas, antes da gente falar do The End, vou fazer o meu comentário do Yusuke. Eu gostei dele no mundo do Kiva, quando ele protege o príncipe, o Ataru, lutando contra os Fangaires. Então eu gostei, apesar dele não ter dado conta, mas ele lutou, transformou e lutou. Então, no mundo do Ryu, que eu acho que ele foi espetacular, pensando muito, entendeu? Ajudando. Apesar do Tsukasa usar ele, mas não aceitar, foi você que me ajudou. Eu gostei muito deles. Eu acho que se ele fosse mais sério, ficaria melhor. Eu acho que ele é importante porque ele mantém o senso de equipe que tem no Decade. Então é ele, Tsukasa, Natsumi, o The End, mais ou menos. Então ele que mantém esse sentimento de equipe na série. Tem algum alívio cômico na série? Cômico acho que seria o vô da Natsumi. Realmente. Ele faz olhar pra cara dele já dá vontade de rir. Ele faz gracinhas, igual toda série tem. É conversa daquele jeitão engraçado, fica fazendo as palhaçadas, meio assim mesmo. Eu ia falar agora da Natsumi e pedir também pro Iro comentar um pouco da Natsumi. Mas vamos falar do avô da Natsumi e depois vamos falar do personagem que eu acho que caiu mais de paraquedas ainda do que o The End, que foi a Kivara, o avô da Natsumi. Ele é dono do estúdio fotográfico e que mais? Só? Por enquanto só. É bem retardado, ele aceita, olha, estou indo de mundo em mundo, não questiona nada, tá de boa. Tô viajando, tá de boa, eu não saio daqui não, minha vida é só esse estúdio, nada mais. É um vovô pra frente. Eu vou moderninho, né? Aquele é MM, massa manipulável. E aí, beleza, aí aparece a Kivara. De que raios aparece? A Kivara é do mundo do Kiva, lógico. Mas o que é a Kivara? Ela é má? Ela é boa? Cara, eu não assisti a série, mas esse nome, Kivara... Pelo que deu pra ver em alguns episódios, ela tem um contato com aquele cara que você falou aí, ó, o Equipe Rocket. O vô da Natsumi? Não, ele tem contato com o vô da Natsumi e com aquele vilão que fica falando que o Decade vai... Narutaki, isso mesmo. Narutaki, de vez em quando ela... não, de vez em quando não, quase todo episódio tem contato com ele. Ela também acho que é um personagem mais pra encher linguiça e vender brinquedo. Ela não tem uma função muito importante na série, não. O que mata atualmente nas séries da Torre é isso, que eles já fazem a série pensando nos brinquedos que vão vender. Isso. Ela deve ter feito sucesso enquanto o Kiva passava, né? Ela não tem Kiva, não? Não tem, não? Não. Achei que tinha. Ela foi adicionada no mundo do Kiva no Decade, mas na série original ela não tem, né? Ah, tá. Eu lembro quando terminou o mundo de Kuga e o próximo episódio era o mundo de Kiva. Aí apareceu aquele finalzinho que aparece o cinto do Decade girando e brilhando a luz da logo do mundo Kiva, que é o próximo episódio. Aí aparece a Kivara voando. Eu falei, nó, que doido! Vai ter uma Kamen Rider mulher branca no mundo do Kiva. Vai lutar pra caralho violento. Aí murchou. Nossa. Aí ela não transforma, nada. Não, ela é um morcego que deve ter mais ou menos uns 7 centímetros no máximo. Mas aqui... Ela é tipo uma mini mulher? É um morceguinho pequenininho, uma bolinha. Ah, entendi. A gente pode dizer que ela é uma espiã, né? Do Narutaki. Não, ela não faz nada com ele. Acabou se juntando à equipe do bem e não tem uma função maléfica nem nada. Só aparece de vez em quando pra fazer uma piadinha com o vovô lá. O Iro ficou ficando, né? Acabou por ficar. Eu acho que ela tá lá pra atrair um público feminino também, porque ela tem todo esse jeito de fofinha, bonitinha. É pra atrair as meninas pra assistir Decade, mas... Pois é, quantas mulheres tem no elenco do Decade? Uma. Uma só? Uma só. Tem que ter, né? Pra atrair um pouco mais o feminino. Não, mas normalmente Raider só tem uma mulher. Não, só poucas que tinham várias. Que tinham várias mulheres. Foge, algumas tem várias mulheres, mas a maioria é uma mulher só. Fala uma coisa aqui, vocês acham que o Tsukasa vai pegar a Natsumi? Não, porque não existe relacionamento em nenhuma série. Quem sabe eles quebram esse paradigma no Decade. Japonês não gosta.
O que você acha, Wiro? Não, acho que não. O Tsukasa vai revelar quem ele é e não vai ter nada disso, não. Pode ser que fique talvez só um assim, né? Um deixar entender, mas acho que nem assim. Ele só deixa um ar romântico, mas não passa disso, né? Pois é. Se ela tiver um ar romântico, acho que pode ser que seja com o Yusuke mesmo. Ah. No mundo do Kuga, eles tiveram umas conversinhas esquisitas lá. Então acho que seria com ele. Você lembra que no comecinho da série ela ficava dando umas olhadinhas assim pra ele, que a cara achatada E dele. o cabelo dele, cada mundo é diferente. É. Quase uma rainha Amidala. Tá, então, aí eles vão pra cada mundo, o The Cage. Por que ele tem que ir pro mundo? E o que ele precisa de cada mundo? Ele precisa recuperar os cards que ele perdeu no primeiro episódio. Ah, e Perdeu, mas não sabia o que era, né? Entendi. E aí, quando ele vai recuperando, ele precisa enfrentar o Raider desse mundo. Na verdade, ele precisa da aceitação do Raider pra conseguir o card de volta. Ele precisa ficar amigo do Raider, digamos assim. Muito mais que enfrentar, né? Isso. Mas teve algum dos mundos que ele enfrentou outro Raider? Todos, Em todos- no início. Ah, É. no início. Em todos no início ele chega como um vilão, querendo assim ou não. Mesmo porque o Narutaki fala, né? É, que ele é o destruidor dos mundos e... O Narutaki É. avisa todo mundo antes dele chegar. E aí, quando ele precisa reunir os cards, pra que ele precisa reunir? Nisso ele vai reunindo o poder dos Riders. E, tá. e aí é os o que... poderes pra enfrentar outros monstros. Isso. Enquanto ele tá tentando achar o mundo dele ainda, né? Ele não sabe onde que é. Não, ele não sabe onde é. Pelo que a série indica, quando ele tirar uma foto perfeita, não sair desfocada nem nada, ele vai ter encontrado o mundo dele. Até agora ele não conseguiu, né? Não, até agora nenhuma. Ele vai conseguir no filme. Isso. Ele conseguiu tirar a foto perfeita no mundo da Natsumi. Ele conseguiu, mas só que o mundo era negativo, então saiu o inverso do real, da realidade. Uma coisa, então vamos falar do personagem que caiu de paraquedas. The Endo. The End. Antes de falar dele, olha, que ele caiu de paraquedas todo mundo já sabe. Eu achei interessante ele convocar os Riders pra lutar pra ele, mas eu achei podre ele convocar o Rider que o Tsukasa tem. Por que não ele convocar só os Riders que o Tsukasa não tem? E outra coisa, ele é um ladrão de tesouros. Beleza, até aí tudo bem. Mas a história dele não tem história. A história dele acho que foi revelada nesse mundo dele, mais ou menos. Mas mesmo assim, ficou muito porca. Me desculpa. Não engoli, não. Ele é irmão do Rider principal do filme do Blade? Já não engoli, não. Só pra situar aqui, o The End, ele é o azul? Isso. Isso. Ah, beleza. O Rider mais feio, considerado até hoje. Ele Nossa. parece pra mim um super Lego, sabe? Tá, mano, É. peça de Lego. Queria comentar, a armadura dele ficou muito ruim, hein, gente? Mas vamos falar então. Fala aí, Wiro, a história do personagem que não tem história. No mundo do Faizo, quando ele apareceu, ele realmente impressionou muita gente. Que tipo, era um personagem que pulava do quarto andar de um prédio e parava em pé no chão. Então muita gente falou, oh, de Andy, que incrível. Mas aí, como é comum na série de Kamen Rider, ele vai perdendo um pouco do brilho enquanto vai passando, né? Uhum. Mas realmente a história dele é difícil compreender. O que sabe é que ele é um ladrão e procura tesouros em cada mundo que ele passa pra roubar esses tesouros. Então, ele não tem basicamente uma história que prende, que chama. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo, e pra quem me conhece sabe que eu gosto bastante de Kamen Rider de novo. Eu gosto muito do Sakurai. Eu acho o Yuto um personagem com muito brilho. Ele chega a ser mais interessante do que o próprio Ryotaro, que é o Deno. Quem já assistiu Deno sabe o que eu tô falando. O Yuto é um personagem muito interessante. Mas o The Angel é aquele negócio. Não agradei. Mas o The End, ele ajuda o The Cage ou ele é rival do The Cage? Ele é aquele personagem que não sabe Anti-herói. o que é. É, um anti-herói. Ele tanto ajuda como atrapalha bastante. Entendi. Então acaba que ele não é aquele cara que tá na equipe junto, acompanhando o pessoal, não. Ele aparece e tal. É isso ou não? Isso. É aquele cara que fica de fora, que quer dar uma que não quer ajudar, mas sempre acaba ajudando de alguma forma. Ah, entendi. Beleza. Mas ele acaba ajudando quando o bicho pega pro lado dele também, né? Isso. Ele é meio egoísta, então ele faz É. as coisas pensando no bem dele. É. Agora, desse em questão de ator, eu prefiro o Ricardo que o Tsukasa. Eu acho o ator do The End mais carismático do que o ator de The Cage. Isso que eu ia perguntar pra você, Mozende. O que você achou do perfil, da aparência do Tsukasa? Ele não tem cara de Kamen Rider, né? O ator que faz o Tsukasa. Noe Masahiro. E aí, Will? Atualmente eles escolhem uns caras com a cara muito de Mobral pra ser Kamen Rider. Real. Foi-se a época que eles escolhiam, na era show, eles escolhiam os caras com cara. É. Esse tem cara de carrancudo, esse tem cara de mal, esse tem cara de herói. Então esse vai ser o herói. Atualmente eles não estão ligando muito pra isso, não. Antigamente era motoqueiro mascarado, agora é motoboy mascarado, né? Ô, Will, você é descendente de japonês, cara? Não, não sou nada. Ah, É então só posso fã da falar. cultura mesmo. Moza, não adianta muito escolher as caras, cara. É tudo cara de japonês.
Ah, não. Vou falar que o melhor ator que tem eu esqueci o nome dele. É o Big One, é o chefe do Zoom Inspector, é o V3. Ah, eu sei. Eu esqueci o nome dele. Desculpem, fãs, eu esqueci o nome dele. Me desculpe. Mas ele é um excelente ator. E também temos o que a gente conhece bastante, que é o Kotaro Minami, ou Isamu Minami. O ator é Hiroshi Miyagi. Muito obrigado. Vamos falar agora da porcaria que são as Final Form Riders. Desculpem os fãs, eu odiei. O que você achou, Wiro? Como muita gente fala, são os brinquedinhos do Decade e são um desrespeito com os Riders anteriores. Mas é aquela história, pra vender brinquedo, né? Senão não existiria. Oh, mas não dá pra você fazer boneco, só faz sei lá, velho, inventa uma forma nova. Você vende um boneco muito mais. Por exemplo, sei lá, pega a King forma do Blade e dá um tchan nela, que nem a forma do Kuga, nova, dourada, Sei. que é do filme. Se você fizesse uma forma nova, agradaria muito mais aos fãs e venderia do mesmo jeito. É que a ideia é integrar os Riders anteriores com a força do Decade. Então seria o Decade poder usar a força deles de alguma forma. Aí inventaram transformar eles em armas mesmo. O pior de todas é a do Hibiki. A do Hibiki, eu assisti o episódio inteiro. Na hora que virou, eu falei assim, não, o Hibiki não vai virar uma bola. O Hibiki não vai virar um disco. O Hibiki não vai virar um disco. O Hibiki vira um disco. Nossa, véi. Então os ataques e armas, essas coisas, elas mudam também da série original, ou não? Não, continuam os mesmos. Só muda os brinquedinhos do Decade. Entendi. Nossa, o Blade vira espada, porque o Blade é o Rider que eu mais gosto. O Blade vira espada. Não, isso me fez desgostar da série. No primeiro episódio, eu achei muito foda. O segundo, até o Kuga virar aquele besouro. Ah, não. O único que ficou mais ou menos aceitável foi o Ryuk, que virou o dragão. Só que o dragão já existe na série do Ryuk. O dragão de Ryuk realmente ficou bem bacana. Eu não gostei foi do Raid do Faizo. Esse eu achei bem esquisito. Ah, um revolvão. Nossa. Isso. Se você concorda, vai concordar também comigo que o do Deno foi muito sem criatividade. Também. É foi o bem ruim. não tem lógica. Não tem criatividade nenhuma. Agora, já que ninguém gostou das Final Form Riders, eu não gostei, eu odiei a roupa da Complete do Decade. Entretanto, eu adorei a ideia do golpe do PSP, porque aquilo lá parece um PSP que ele coloca no cinturão, um PSP vermelho. Ele coloca a carta no PSP e pluga lá no cinturão. Gira o Deca Driver pra lateral e coloca o PSP lá. Eu achei muito foda o Rider da forma final aparecer do lado dele e dar o golpe. É um holograma, correto, né? Isso. Então, eu achei muito legal. A Complete tem um visual esquisito, parece um porta-cards, mas a ação que usaram pra colocar o Rider do lado dele e dar os golpes, isso foi realmente bacana, inovador, nunca teve nada parecido dentro dos Kamen Riders. E é bem interessante, gostei pra caramba. Eu achei legal pelo que ela faz, não pelo visual, né? Mas isso mesmo. Pelo poder que ela tem. Até pelo visual, eu já comentei isso outra vez, eu fico com vontade de jogar Magic quando eu vejo esse visual. Quando você vê na série, você acostuma, não quer dizer que você gosta. Já que tá ali, né, vamos conviver com ela. Eu já acostumei com o Tsukasa com aquela carta na testa dele. Não é bonito, mas eu acostumei. O The End terá uma nova forma ou vai ficar só daquele jeito? Vai ficar só daquele jeito, só. Tem uma forma maligna, parece que ele vai ter, mas também não se sabe ainda o que vai acontecer com essa forma. Mas uma forma final como o Decade tem, ele não vai ter. Então vamos lá, vamos recapitular aqui os episódios de Decade até hoje. Primeiro episódio é o Decade encontrando o Deca Driver e perdendo todas as cartas. O segundo e terceiro episódio, mundo de Kuga, correto? Isso. Depois Kiva, depois Ryuk. Isso que eu ia perguntar, não segue a ordem das séries não, né? Não, isso eu achei legal, não seguir a ordem da série, porque seguir na ordem da série você já fala assim, próximo mundo agora é Kabuto. Foi uma boa jogada deles, porque se surpreende, né? Você fica na expectativa. Então depois do Kiva vem o mundo de Ryuk, né? Isso. Depois do de Ryuk vem o Blade. Blade integrado com o Ryuk, os dois têm uma conexãozinha entre si. Depois de Blade vem Faiz. Isso. Depois de Faiz, Agito. Isso. Ou Kabuto. Agito. Depois vem Kabuto. Isso. Finalizando Hibiki. Não, depois do Agito vem o Deno. Aí depois do Agito vem Deno. E finalizando o
Hibik. Isso. Eu tava Depois- lendo notícias sobre o Denô, e aí me falaram que o mundo de Denô só ia ser explorado no filme, mas ele foi explorado na série. Não, aquele mundo é da Natsumi. Nós falamos antes. Entendi. Tô perguntando, porque falou que no filme ia aproveitar o mundo do Denô. Não. Você não tá Você falando do filme confundindo O os Show filmes. Denô? É, você tá confundindo o Show Denô. Filme do Decade versus Show Denô é no mundo do Denô. Ah, não é nesse último agora, né? Não, o último filme é o All Riders Daishocker. Die Shocker. Não é no Daishocker, é isso. Ah, Isso. aham. Então, depois do mundo do Hibik, vem o mundo Mega da Natsumi, correto? Isso, Depois vem o mundo The End. isso. E agora, qual que é o próximo mundo depois do The End? É o Agora- especial é o- do Shinkenger. Isso, vai ser um episódio integrado, ou seja, no Shinkenger vai ter a participação do Decade, um especial com o Decade, e no Decade vai ter a participação do Shinkenger, então vão ser duas histórias diferentes. Mas não vai ser no mesmo dia, não, porque o próximo episódio, pelo que eu vi no preview do Shinkenger, é especial pro Green. Isso, Mas vai ser quando o Decade no Shinkenger? essa informação eu não tenho, não, porque eu não acompanho o Shinkenger. É porque eu tô assistindo o Shinkenger, só que eu não pego muita informação, não. Mas Parece que não deve ser nesse nem no próximo. Acho que deve ser no que eu li lá. Tava daqui a uns 2 episódios. Sem contar o do Green. Então tem uns 3 episódios, mais ou menos. entendi. Então vamos voltar pro Decade. Quanto vai ficar 2 episódios no mundo de Shinkenger também ou um só São 2 episódios, sempre são 2 episódios por... por mundo? Isso. E depois do mundo de Shinkenger, vai pra qual? Aí acredita-se que vai pro mundo do Black RX pra terminar a série. Já pra terminar, né? Isso. Mas aí, porque nós estamos no episódio 23. Aí vai dar o 24, 25, Aí vai ter 26, 27. Aí vai faltar, ué. Isso, vai ter uma confusãozinha lá no mundo do Black, porque o Tsukasa vai lembrar quem ele é, talvez. É o que indica. Mas e então aí vai ficar. Vai Isso, ser 2 no Black, 2 no RX? Deve ser isso. Ou não? pode ser. Porque senão vai ficar muito maçante, vai ficar episódio demais no mundo do Black. Pode ser. A informação que a gente tem mesmo é que vai até o Black. Depois disso, nas revistas japonesas não saiu mais nenhuma informação de próximos mundos nem nada. Aí é Black e RX ou só Black? Parece que vai ser o Black e o RX juntos. Ah, tá. É porque querendo ou não é o mesmo mundo, só que épocas diferentes. E eles vão usar o ator mesmo? Isso também não se sabe ainda. Pelo menos no filme vai. Vai, né? No filme vai. É. Ele tá No filme confirmado. vai. Eu não Mas- perguntei isso também. Eles têm mantido os atores? Não. Não, né? O que eu acho pra eles não terem mantido os atores é porque, como é universos diferentes, só que na mesma época, a ideia é os personagens estarem com as mesmas idades. Ah, mais Você novos. você não vai pegar como se o Otaru tivesse a mesma idade do Kuga. E atualmente o personagem de Kuga tá com a cara de velho. Já se Então- passou 10 anos. Então tem mais chance de não usar o Black. Não, mas vai usar o Black. Pelo menos no filme vai. Mas não custa nada usar no filme e usar na série também. Ó. Não é com a mesma idade? Não, mas pelo que eu entendi, o mundo de Black é um mundo especial linkando pro filme. Que lógica vai ter eles usarem o mesmo ator no filme e usar outro ator na série? O que você acha, Will? Realmente. É provável que seja o mesmo. Tem que esperar pra ver, não dá pra saber ainda mesmo. É porque no filme vai ser, isso é fato. Uhum, realmente. Temos que ver, então vai ter um tanto de episódio de encheção de linguiça. Porque se são 32 episódios, os 2 últimos episódios no mundo do Black. A menos que eles fazem 4 ou 5 episódios no mundo do Black. Mesmo assim, fica faltando 2, 3 episódios depois do mundo dos Shinkenger. A não ser que antes desse mundo do Black venha o mundo do Tsukasa. E os dois mundos se integrem, alguma coisa assim. E isso, pode ser isso mesmo, talvez uma coisa assim. Você lembra no episódio do mundo Nega que o Tsukasa fala que não são 9 mundos, que tem mais 2 mundos atrás de cada mundo? Isso, eu lembro. Tá. E como que vai ser? Ele vai nesses outros mundos? Seria esse agora do End que ele foi visitar e os próximos seguintes, o Shinkenger e tudo mais. É que os mundos estavam se fundindo, só que na verdade estão se multiplicando, são vários. Que estão surgindo pra se fundir e se destruir. Imagina que o nosso mundo tá se tornando tem uma segunda versão. Aí é criada essa segunda versão. Aí essa segunda versão se funde com o nosso mundo pra poder terminar com tudo de uma vez. É tipo a Matrix se fundir com o mundo real. Isso, E seria destruir mesmo. tudo. É Isso. tipo, fosse só os 9 mundos e o Nega de cada um, eu aceitava. Agora mais mundo de mundo criando mundo.
Então terá o filme, que será o último episódio. Isso eu não sabia. O filme é pra, tipo, concluir o Decade, é isso? Isso, é a conclusão da série. Que jogada de marketing esse filme, né, cara? Pô, violento. E por isso que vai ter menos episódios também, porque o filme que vai ser a conclusão de tudo. Tomara que seja bom o filme. Não vamos falar muito do filme, porque provavelmente faremos um Samplecast especial ao Riders vs Die Shocker. A gente até chama o Iro, né, pra fazer. Com certeza, já tá feito o convite. Pode contar comigo, pode Beleza. contar comigo. Então, Iro, alguma coisa que deixamos de falar? Na verdade, muitas, né? Mas alguma coisa relevante que deixamos de falar, que você queira comentar, que passou despercebido? Bom, acho que o que precisava saber sobre a série foi dito. E o que a série indica, pelo menos pelo que eu vejo, é esse sentimento de tentar se encontrar. Uma pessoa que não sabe quem é, não sabe sobre o passado dela, o que ela tem que fazer, e ela tá tentando se encontrar. É esse sentido que a série deve ensinar pras criancinhas lá do Japão e pros marmanjões daqui, né? Tentar saber quem a gente é de verdade. Eu acho que foi propício pro momento, porque no Japão, que tava lendo sobre isso, tinha muito caso de jovem que tava muito preocupado, muito perdido, acabava se matando e tal. Então não sei se pode linkar isso, mas, sabe, mostra um cara procurando o que ele quer ser realmente, né? O que ele é Isso. realmente. Então eu achei bem legal. Apesar de eu não ter assistido, Toda série de Kamen Rider tenta transmitir alguma lição. Por exemplo, o Ribe, que tinha aquele paizão que ensinava pras criancinhas o que fazer, o que não fazer. E como deu pra perceber, Ribe que é meu Rider favorito. E o Decade tem esse senso aí, de incentivar as criancinhas a saber o que elas querem da vida. algo mais? Eu acho que relevante pro momento, não. Com vocês, Mamute, na sessão Não Se Deprima. Então vai lá. Seu Antônio, mineirinho do interior, ele veio aqui na capital de Belo Horizonte. Aí ele aproveitou que ele tava aqui e foi fazer um check-up no médico, né? Aí chegou lá e o médico perguntou, né? E aí, seu Antônio, o senhor tá em muito boa forma pra 40 anos, hein? Aí o velho, ué, eu disse que eu tenho 40 anos? Aí o médico, ué, quantos anos o senhor tem então? De 57 em maio passado. Puxa, quantos anos tinha seu pai quando ele morreu? Aí o mineirinho, e eu disse que meu pai morreu? Aí ele, ó, desculpa então, quantos anos tem seu pai? Ah, o velho tem uns 81 anos. 81, rapaz? Puxa, que legal, hein? E quantos anos tinha o seu avô quando ele morreu? Ué, meu filho, mas eu disse que meu avô morreu? Ó, sinto muito, meu senhor. Mas aí, quantos anos que ele tem? Ele tem 103 e ainda anda de bicicleta até hoje. Aí o médico, né, ó, fica feliz em saber. Mas e o seu bisavô? Morreu de quê? Homem de céu, quem disse que meu bisavô morreu? Ele tá com 124 anos, rapaz, e vai casar na semana que vem. Aí o médico apelou, pô, mas agora já é demais, né, bocadão. Por que um homem de 124 anos vai querer casar? Ô, doutor, eu disse que ele queria casar, não queria nada, ele engravidou a moça. Queria agradecer o Iro por ter participado aí com a gente. Obrigado mesmo, já tá convidado pro filme. E participe bastante. Se o pessoal quiser conferir o trabalho desse cara aí, que é um trabalho muito bom, acesse o blog dele. O Mozart vai colocar pra gente o link no post. Isso. E é isso, brigadão, Iro. Tem um link também, como nossos parceiros, pode olhar só na nossa coluna lateral da esquerda aí. Tem o link pro blog dele também. E o Iro, qual que é o endereço do seu blog pra quem quiser baixar episódios, músicas, ficar inteirado das informações? É www.decado.wordpress.com. E tem um blog novo por aí, não vem? Estamos tentando planejar um blog informativo sobre o próximo Kamen Rider que vai ter e seguir a mesma linha. Ótimo. Excelente. Vai ser um trabalho bom, com certeza. Posso agradecer o pessoal então? Claro, Pode, eu ia fica à pedir isso vontade. agora. Agradecer o pessoal que ouviu e agradecer o pessoal do blog também que tá me ajudando com esse trabalho. Tem o Manji, que é o cara que busca as informações, as notícias e posta com frequência pra gente. Tem também a Kaoro da Extreme Fansub, que tá legendando a série pra gente. O Troll Fansubs, o Jaski e o Maicon faz também, que de vez em quando lança algumas matérias no site. Beleza. E agradecer a vocês também pelo convite e ter participado aqui. Que isso, cara. A gente que agradece. É. Inclusive o Manji ia gravar com a gente, só que a gente teve problemas. Isso. O Manji lê Blade, hein? Manji é fã do Blade. Isso. Ele lê Blade é legal. Kamen Rider é quase que nem ser torcedor de time de futebol, né? Cada um tem o seu favorito. Com certeza. Com certeza. E você, Mamute? Quero mandar um beijo para todos os meus fãs. Adorei a tietagem no chat outro dia. Muito obrigado aí, galera. Isso aí, quando der, eu vou participar aqui do Samplecast. Com certeza. O Mamute falou aí do chat. Vamos falar o chat, pessoal, porque tem gente talvez ainda que não sabe qual que é o nosso chat, né? É. Então você vai entrar no site do Sempu e
vai clicar em contato. Aí lá vai ter o link para você adicionar o nosso chat no seu MSN. Beleza. Vai lá, adiciona lá, gente. Tem uma galera muito legal lá. Abraço pra Lua. Quero mandar um abração pro Jorge, cara. Me recebeu muito bem no chat, conversou legal comigo. Quero agradecer ele aí de coração mesmo. E o Ricardo, né? Que o Ricardo participou do nosso último Sempocast aí e falou na gravação que volta com a campanha Volta Mamute, né? Então. Aí está. Então é isso aí, galera. Valeu, obrigado. Oh, peraí. Pode falar. Quero agradecer o Jan também. Quero agradecer ele também, que teve uma recepção muito boa dele. Agradecer todo mundo, né, que tá dando essa força pra gente aí. Algo mais, pessoal? Acredito que só mesmo. E eu quero agradecer novamente. Já foi agradecer, mas vou agradecer novamente o Iro. Então tá. Obrigado. Valeu. Falou. Até mais.